Bom dia, igreja! Hoje é dia 27 de julho de 2020. Que é isso, gente? Nós estamos na última semana do mês de julho. O que é isso? Eu vejo como abreviação dos tempos. Já o Senhor Jesus prometeu que ele iria abreviar os tempos nos últimos dias. É um sinal de que Jesus está voltando. Então, você, igreja, você, meu irmão, se liga, porque daqui a pouco o Senhor Jesus aparece aí e você não pode dizer que ele não te avisou. Amém? Eu espero que você que está nos assistindo esteja com muita saúde, cheio da misericórdia, da graça e da paz desse Senhor Jesus, ok? Estendido a toda a sua família. Eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever em nosso canal e receber todos os dias um vídeo que vai abençoar você para meditar na palavra de Deus. Amém? Queria convidar você hoje para meditar com a gente em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Nós vamos falar sobre cura em família. E aí, como é que está a sua casa? Tem gente doente? No final deste vídeo nós vamos orar por você que está nos assistindo e pelas pessoas doentes da sua casa. Nós precisamos orar. É tempo da gente pensar em Deus cada vez mais. Assista conosco, não sai daí não volto já. Bem, meus irmãos, estamos de volta. Eu queria ler para você Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama com febre. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou. Ela se levantou e começou a servi-los. Gente, que coisa linda. Que Deus abençoe você e a mim com a leitura dessa palavra. Nós vamos falar sobre o tema cura em família. O capítulo 8 de Mateus nos traz grandes lições a despeito de cura dentro de casa. E a primeira cura que ele faz é a cura de um homem leproso. No versículo 2, diz assim: Um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Primeira coisa que a gente nota para que haja cura em nossa casa. Lembrando a você que o leproso não podia voltar para casa. O leproso não podia estar habitando normalmente como as outras pessoas. Quando o leproso chegava à entrada de uma cidade, de um lugarejo, de um povoado, havia um grito: leproso! Para que as pessoas pudessem saber que um leproso estava chegando e evitar o contágio, evitar o contato e se aproximar dele. Aquele homem não podia retornar à sua igreja, aquele homem não podia retornar ao seu trabalho, aquele homem estava isolado da sociedade. E o Senhor Jesus o abençoa com a cura. Aquele homem agora poderia voltar para casa, poderia voltar para a sociedade. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que há muitas pessoas que estão afastadas da sua casa por causa da sua enfermidade. Eu não sei qual é a sua enfermidade, que você que está me ouvindo. Não sei o que está se passando, se você tem problemas com dependência química, não sei o que pode ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vá até Jesus e peça para ele te curar. Faça como esse leproso. Reconheça a soberania de Jesus. Ajoelhe-se diante dele e diga: Senhor, se quiseres. Não é para ordenar, não é para intimar o Senhor Jesus, não é para exigir. Se Jesus quiser, ele cura. Se Jesus não quiser, ele não cura. Há muitas pessoas que se esquecem que morrer é também resposta de Deus, quando nós vamos nos achegar diante dele no céu e viver uma vida abençoadora. O nosso sofrimento estanca, acabou.
as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor quando nós partirmos deste mundo para o mundo vindouro, ao lado, claro, do Senhor Jesus. A segunda maneira que nós vemos que Jesus está curando está no versículo 6 de Mateus, capítulo 8, diz assim: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. É o pedido de um capitão do exército romano. E esse capitão gentil, que era com todo cuidado com Jesus, ele disse: Senhor, tu não precisa ir na minha casa. De onde é que o Senhor está? O Senhor pode dar uma palavra e curá-lo dentro da minha casa. O Senhor Jesus ficou maravilhado com aquilo. Ele nunca tinha visto em Jerusalém, no povo judeu, no povo que se chama povo de Deus, uma fé tão grande. Nós não podemos deixar de aprender esse ponto da palavra de Deus. Há muitas casas que nós não podemos entrar. Há muitas casas que o Senhor Jesus também não pode entrar. Considerando que o Senhor Jesus está dentro de mim com o Espírito Santo, muitas vezes fui impedido de entrar numa casa. Muitas vezes eu fui impedido de poder ajudar e de orientar. Incrível que pareça, na verdade, há muitos lugares que o Senhor não poderia entrar. Mas se houver alguém dentro dessa casa que possa recorrer a Jesus, Jesus pode curar à distância. Olha que graça, que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus curou aquele funcionário, daquele capitão romano, distante daquela casa. Porque houve fé em alguém daquela casa. Pode ser meu irmão, minha irmã, que você possa dizer assim: pastor, aqui na minha casa eu gostaria tanto que o senhor viesse, mas minha esposa, o meu marido não querem que eu vá até, que o senhor entre lá. Não querem que eu vá nem à casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus pode curar a sua família desse preconceito com relação a Jesus. Jesus pode trazer cura sem medida para essa família. Basta somente que nós tenhamos a fé daquele oficial romano e a gente possa preservar o nome do Senhor Jesus. Jesus abençoou poderosamente. O terceiro encontro é o encontro que nós acabamos de ler com relação à pessoa do Senhor Jesus. Quando ele entra na casa de Pedro e cura sua sogra, eu vou reler o versículo 15 para você. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou, ela se levantou e começou a servi-lo. Algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro, aqui é a casa de Pedro. Casa de alguém que já servia o Senhor Jesus e já estava acostumado a saber das coisas que Jesus fazia. Jesus entrando, né? E já se dirigiu ao quarto porque sabia que ela estava de cama. E quando ele entra, ele olha para aquela mulher, aquela senhora, e toca nas suas mãos. Ela fica curada e logo se levanta e já começa a trabalhar para servir. Que coisa maravilhosa! A gente pode ver a diferença de quando Jesus já está podendo ter livre acesso à nossa casa. Ele já chega chegando e já chega abençoando. Lembrando que se ele quiser curar, ele é Deus, ele pode curar. Se ele não quiser curar, ele é Deus, continuará sendo Deus. Mas quando ele tem um livre acesso, as coisas ficam mais saudáveis espiritualmente para ele nos abençoar. Outra coisa é que dentro de casa ele toca nas mãos daquela senhora. Irmãos, quantas pessoas precisam que Jesus cure tocando nas suas mãos e abençoando as suas vidas. O toque. Nós nessa quarentena temos sido tirado essa bênção de apertar as mãos, de abraçar as pessoas, por questões de segurança. Verdade, questões de segurança. Até que a vacina seja concluída, nós vamos precisar agir dessa maneira. E, no entanto, o Senhor Jesus cura aquela mulher. Cura aquela mulher. E a primeira coisa que ela faz é servir a Jesus e aos seus discípulos. Inclusive seu genro, Pedro, que é apóstolo junto com o Senhor Jesus. Né? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos um exemplo, que
que nós precisamos servir a Jesus, ter a gratidão no nosso coração por tudo que Jesus já fez por nós e por nossa casa. A família curada serve ao Senhor Jesus. Diz o texto, ela se levantou e começou a servi-los. Queria concluir com você essa mensagem dizendo como a família precisa ser curada. Primeira coisa, a família precisa se ajoelhar diante de Jesus, reconhecê-lo como Senhor, como aquele homem disse, Senhor, se quiseres, pode curar-nos. Podemos e temos o livre acesso ao Senhor de pedir a Ele bênção e as nossas curas. Mas precisamos reconhecer sua soberania. Se Ele quiser, Ele pode nos curar. Outra coisa é que nós precisamos fazer como aquele oficial romano, interceder pelos de nossa casa. Aquele oficial romano impediu Jesus, aliás, não impediu, ele sugeriu a Jesus que ele não precisava ir, para que não houvesse escândalo. Mas há muitas casas que Jesus não pode entrar. Nós não podemos também entrar como representante de Jesus, mas nós podemos interceder quando alguém de casa vai nos procurar, para nós intercedermos por elas. E a outra coisa que nos permita também que Jesus entre em nossa casa. Você que é cristão, você que é da igreja, você que tem possibilidade de permitir que Jesus entre na sua casa. Daqui a pouco retornaremos com os nossos pequenos grupos. Eu creio nisso, irmãos, creio nisso. Mesmo que seja início virtual e depois que a gente possa fazer isso fisicamente em nossa casa, presencialmente falando, nós precisamos abrir nossas casas para que a gente possa continuar cultivando o nosso relacionamento como igreja e o relacionamento com Cristo Jesus. Sirva a Jesus, como a sogra de Pedro fez depois de curada. Isso será um serviço nosso ao Senhor e ao reino de Deus. O interessante é que na passagem seguinte, Jesus começa a entrar e muitas pessoas são trazidas a Jesus e são curadas do endemoniamento, possessão demoníaca. Diz o texto que Jesus simplesmente dizia uma palavra e eles saíam do corpo das pessoas. Autoridade. Você precisa ter essa autoridade para ter a saúde da sua família restabelecida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela cura. Permita, Deus, que os leprosos espirituais possam ser curados e retornar para suas casas. Permita, Pai de amor, que as casas, as famílias que não podemos visitar, sejam curadas à distância, pela intercessão nossa diante de Ti. Deus, permita que as casas dos Teus servos não haja enfermidade, que haja cura. Livra-nos, ó Pai, do Covid-19. Abençoa não só nossas casas, mas a todos nós. Que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor Deus, com a bênção da cura e possamos Te servir, como o leproso fez, como a sogra de Pedro também o fez. Abençoa cada um de nós. Te pedimos que Tu abençoes a casa de cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Que eles sejam ricamente abençoados, que Tu tenhas misericórdia, que Tu tenhas graça, que Tu possa trazer paz sobre a casa dessas pessoas. Senhor, abençoa os nossos prefeitos, abençoa, Deus, os nossos secretários de saúde, abençoa nosso presidente, seus ministros da saúde, abençoa, Pai, o nosso poder executivo, o poder legislativo e judiciário, para que haja paz em nosso país. Abençoa o mundo, Deus, abençoa a Tua igreja espalhada pela terra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, e se você não está inscrito, que você possa se inscrever, não é? E abençoar a nós e receber todos os dias uma palavra para o seu coração. Até amanhã, se Deus assim o permitir.